Então, muito bem, segunda parte desse nosso estudo, hoje, 20 de novembro de 2014. Seguindo, uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Pode-se fazer isso para parâmetros de comparação, mas quem de fato sabe viver corretamente, espíritos maliciosos, espíritos duvidosos, não se aproximam, porque para ser médium não basta o plano espiritual ter acesso ao médium, não basta. É necessário que, paralelamente, o médium tenha moral para isso. Por isso o médium está na doutrina espírita. Porque médium, qualquer médium para qualquer espírito, não precisa estar na doutrina espírita. Aí você quer dizer que o médium, estando na doutrina dos espíritos, ele vai se reeducar? O médium, estando na doutrina dos espíritos, vai fazer com que a Kardec, onde estiver, salte de alegria, vendo o resultado em crescendo daquilo que ele trouxe para nós, chamada doutrina dos Espíritos. Em crescendo, né? Em crescendo. Em crescendo. O meu amanhã vai ser melhor que hoje. Certo? Tem gente que encontra comigo, mas é Miranda, 30 anos atrás você não falava o que você fala hoje. Eu digo, vou contar para você um segredo, você não espalha não, tá? Eu cresci. Eu cresci. Há 30 anos atrás eu transmiti o que eu podia dentro do meu nível intelectual de 30 anos atrás. Eu não parei de estudar, então eu cresci. Entendeu? Que é o que está faltando no mundo. Estudar é para a vida inteira. Certo? Não é aquela coisa de formou, pegou o diploma e acabou. Isso é simplório, isso aí é viver para o corpo. Eu vivo para o meu espírito. Não é? Não tem médicos, por exemplo, abnegados, que estão velhos, estão cuidando dos doentes com todo carinho. Quer dizer, são criaturas que sabem que viveram até então cuidando dos doentes. O que adianta a existência de médicos sem doentes? Então quem é mais importante, o doente ou o médico? E agora? Isso. Entendeu bem? Para raciocinar. Isso. Doente. Não tem médico, vai morrer. Agora doente, tem médico, o médico vai curar. Vai curar o corpo adiando a morte do corpo. Mas quem ganhou mesmo foi o médico curando o corpo, e não o corpo curado, deu? Com certeza. Porque o corpo curado é neutro. Mas não é neutro o dono do corpo. Só que na ignorância entra na neutralidade. É duro, né? Duro. Nós temos muita coisa para aprender, né? Bastante. Muita coisa para aprender. Nós não estamos nem no caminho do aprendizado. Nós estamos fazendo um treino ainda, um treinozinho. Então, de novo, o parágrafo inteiro, porque é pequeno. Sim. Não é? E se alguém tiver dúvida, nós já explicamos, mas se alguém tiver dúvida, pode nos questionar, tá? Uma só garantia séria, todas as garantias automaticamente têm que ser sérias. Pode existir garantia duvidosa? Não é garantia. Se é garantia, tem que ser séria, né? São coisas que não tem lógica, né? Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos. Cuidado, os Espíritos não ensinam aleatoriamente, só ensina quem queira. Tá claro? Tá claro. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente. Não existe concordância entre as partes. Cada um entende segundo o seu potencial intelectual. A verdade é maleável. Eu entendo de acordo com o que eu posso, e não com o que o dono da verdade queira me transmitir. De acordo? Com certeza.
servindo-se de grande número de médiuns estranhos. Que pena, os médiuns são estranhos. Eles poderiam ser estranhos corporalmente falando, mas já pensaram os espíritos que comandam os corpos dos médiuns? À noite, enquanto os corpos dormem, eles fazerem uma reunião mediúnica gigantesca lá no plano espiritual? Dá para pensar, não? Dá, é bastante. Estranhos uns aos outros e em vários lugares. Para o espírito não tem lugar, certo? O espírito não precisa se locomover de um lugar ao outro, de um extremo ao outro. Ele enfileira átomos. Por isso é que o perispírito dele tem um chamado cordão de prata. O que é o cordão de prata? São átomos enfileirados, mantendo a vida do corpo biológico atrelada à vida do corpo biológico ao perispírito. Deu? Deu. Outro parágrafo. Tranquilo. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo, e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Então, voltando e analisando este parágrafo, que felizmente é pequeno também, né? Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários. Isso não deveria existir na doutrina espírita, tá? Não deveria. Nós temos pouco tempo demais no corpo para perder o precioso tempo com informações secundárias ou interesses secundários, mas do que respeito aos princípios mesmos da doutrina. Princípios mesmos da doutrina é espiritualizar o que nós já sabemos. Deu? Deu? Você entendeu bem? Princípio fundamental da doutrina é espiritualizar o que nós já sabemos. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, não existe princípio novo que tem de ser enunciado. Isso não existe. O que existe é eu buscar uma coisa nova. A cada dia já pensaram se a gente agrupar uma coisa nova? É isso. Hein? Quantos dias numa reencarnação a gente tem? Entendeu? E se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo. Não é espontaneamente se for buscar. Se não for, não existe. De acordo? De acordo. E de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Não tem mais informação nenhuma. Pode seguir? Pode, tranquilo. Outro parágrafo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Voltando e analisando. Com certeza. Aqui também tem pouca informação, tá? Mas vamos lá. Se, portanto, aprouver a um espírito, ponto fundamental na vida, os espíritos, espírito com E maiúsculo não tem espírito superior a nós. Ponto fundamental na vida. O espírito não pode trazer coisa nova, nós é que temos que buscar. Senão, para que esforçar? É só rezar e esperar. Só esperar. Eu, né? Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, o ser da vida é concêntrico e não excêntrico, deu?
Concêntrico é voltado para o todo. Excêntrico é voltado para o interesse particular de cada um. Deu, né? Baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade. Aqui, ó, baseado unicamente nas suas ideias. Cada um de nós tem um nível de ideia diferente dos demais. O sábio mesmo da vida é cada um tirar o melhor de cada um e formar a sua própria ideia baseada na sua inteligência, não na informação buscada, entendeu? E com a exclusão da verdade. Não existe verdade, gente. O que existe é uma verdade provisória. É uma mentira menos mentirosa. Porque enquanto eu vivenciar dentro do finito, reencarnando no finito, eu estou vivendo partes de mim mesmo. De acordo? Pode ter essa certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá. Não, circunscrito e vai cair. É uma ideia fantasiosa, não é uma ideia que beneficia as partes, entendeu? Diante das instruções dadas de todas as partes, não. Se for instrução, é verdade. Se for hipótese, não é verdade, entendeu? Hipótese é tudo que é inerente a uma individualidade, né? E instrução é a concretização de hipóteses que se transformaram em verdades proporcionais, tá? Com certeza. Conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo. Origem do Espiritismo começou com o espetáculo circense. Acabou com o espetáculo circense. Passou a ser conversa com o defunto e está até hoje. Quando é que nós vamos, espíritas, acordar? Que nós existimos não é para conversar com o defunto. O defunto do lado de lá tem que ver que a gente é diferente e vai tirar proveito e melhorar do lado de lá para aplicar do lado de cá. Deu? Isso é que tem que acabar. Então o Espiritismo tem que progredir. O que dá progresso ao Espiritismo? É o Espiritismo se transformar em ciência espiritual. Ciência é para poucos. Ciência espiritual é para quem quer. Quem queira, viu? Falei claro? Falou claro. Quando cada um explicava a sua maneira os fenômenos. O que tem? Cada um explicava a sua maneira o fenômeno. Agora, se eu sou ignorante, os fenômenos continuam existindo na minha maneira e não a lógica da maneira. Deu? Aí é outra coisa. Está claro? Está bem claro. E antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Que leis que nós conhecemos? Nenhuma. Deu? Nós sabemos que existe, mas não conhecemos. O que é conhecer? É participar. É receber dividendos. Deu? Quem sou eu? Não sei. Quem foi eu? Não sei. Quem serei eu? Não sei. O que eu sei? Nada. Como é que eu posso saber ou conhecer as leis que regem o invisível e o invisível? Deu? Deu. Pode seguir? Pode. E é a maior lógica mesmo. Você fala, você sempre fala o que eu sei é o que eu conheço. O que eu falo, eu só falo daquilo que eu conheço. Isso. E o que eu falo só serve para mim. Agora, quem concorda no que eu falo é um tolo. Parar ali. Tem que avançar ali. Porque hoje eu sou pai do tolo. Amanhã o tolo será meu pai, porque deixou de ser tolo. Deu ou não deu? Mas é o que está faltando no mundo é isso. Mas tem aqueles também que sabem porque buscou também, né? Esse é o único caminho. Deus a busca. Kardec foi meu pai. Foi. No passado. Hoje eu estou sendo pai dele. Eu estou acrescentando sobre a ideia dele. Só que eu estou acrescentando sobre a ideia dele na minha interpretação individual. Se ele concordar, ele transforma a minha informação individual em informação unitária. Passa a ser 2.
Ele concorda. Deu? Mesmo? Tranquilo. Eu caminho por aí. Se existe outro caminho, desconhecendo. Próximo parágrafo. Essa base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Kardec adora falar em verdade, né? A humanidade inteira é uma mentira. Entendeu? Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, que somos nós que vos dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal. Oh, parabéns, Kardec, onde quer que você esteja. Que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. De novo, parabéns. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Concordância. O que eu disse tem lógica, viu? Porque só o que tem a lógica pode ter concordância. A não ser que eu esteja numa época de política, né? Deixa pra lá, sem comentário. Ele não. Aí não. O maior erro de um político é falar para as massas o que as massas querem ouvir. E o maior acerto de um político seria perder uma eleição, mas acordando a massa, viu? Isso aí é divina sabedoria. Não será que aconteceu agora? A resposta foi muito boa. A resposta foi muito boa. A metade votou nele. Ele não resolve o problema, mas é menos ruim que o problema anterior, viu? Com certeza. Agora, o poder anterior se manteve no poder porque comprou o voto dos ignorantes, viu? Aliás, uma nação que se preza não poderia dar título de eleitor a qualquer um. Teria que qualquer um fazer uma prova escrita e verbal e oral para ver se pode decidir sobre o futuro de uma nação. Entendeu? Vamos lá. Qualquer um ter direito a votar, os melhores se colocarem à mercê de qualquer um. Deu? Falei, claro. Falou, claro. Vou terminar só esse parágrafo. Ué, já? Já. Essa base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vos dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Aqui tem alguns erros graves, viu? Mas vamos lá. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Eu não sou representante da doutrina, mas Kardec foi, vê se deu. Sim. Se ele foi, ele não poderia escrever desse jeito, viu? Primeiro tópico. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Kardec
ou um representante encarnado do Consolador prometido. Foi um representante, teve o endosso dele. Então ele não poderia falar nesse termo aqui. Entendeu? Com certeza. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade. Árbitro supremo da verdade é alguém que tem o poder de dizer vira para a esquerda ou vira para a direita, entendeu? Agora, quem tem esse poder jamais faria isso. De acordo, tranquilo. Crede em tal coisa porque somos nós que vos dizemos, não. Eu não existo para ensinar desse jeito. Eu existo para ensinar o aluno tirar diploma, mas o diploma é provisório. O principal e definitivo é o que o aluno entende do que estudou, entendeu? Com certeza. Por isso é que o mundo está piorando. Nós estamos perdendo a nossa identidade no entendimento. Certo? A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal. Então, como é que ele pode se qualificar como representante do Consolador? Entendeu, né? Que pode ser verdadeiro ou falsa. Não, o que Kardec nos trouxe é verdadeiro, só que é ampliável, não é falso, é ampliável, viu? O que nós estamos fazendo aqui é ampliando e não contestando o que ele trouxe. Com certeza. Nós estamos ampliando e às vezes modificando para melhor, mas sem o alicerce que ele trouxe, nós jamais estaríamos aqui. Entendeu, né? Visto não nos considerarmos mais infalível que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade. O ensino que Kardec nos trouxe, de fato, exprime a verdade provisória, não uma verdade definitiva. Com certeza. De acordo? Que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Concordância, não tem coisa melhor, deu? Você me empresta um lápis ali que isso se me traz. Com certeza. Obrigado. Quer dizer que você quer parar aí? Marcou aí as considerações finais para a gente dar o... Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos atender à necessidade de quem nos ouve e nos vê. Porque de fato mesmo não somos donos da verdade, não temos a verdade e não sabemos onde ela está. Mas provisoriamente é o mesmo nos ruim. Quem enveredar pelo caminho do esforço próprio e estudar, vai nos superar. E aí nós poderemos voltar para aprender com quem nós ensinamos antes. Entendeu? Que Jesus nos abençoe. Gostei.